Fala galera, beleza? Primeira etapa de montanha desse Tour de France e para variar uma etapa sensacional. Eu tô aqui com meu cap de bolinha da Capish para comemorar essa etapa de montanha. Também aqui, ó, para quem já foi para Europa e para quem não foi, para saber, toda subida que você vai lá na Europa, você vê isso aqui lá na verdade é de concreto e tem o nome da subida, e dependendo do lugar que você tá, aparece a inclinação, quanto falta para chegar. E eu trouxe isso aqui quando eu fui lá em Megève. Megève é a cidade que vai passar amanhã, o Tour de France vai passar em Megève, em uma das cidades ali dos Alpes. Bom, mas infelizmente, como eu falei para vocês ontem, o Mathieu Van Der Poel não conseguiu segurar essa camisa amarela. Ele mesmo falou, e não porque não era o objetivo dele ganhar a camisa amarela. Qualquer um quer ganhar a camisa amarela, qualquer um quer ganhar o Tour de France, mas não é assim que funciona, né? O corpo dele tem uma característica que é para outro tipo de prova. O ciclismo não é só um tipo de ciclista, tem vários tipos de ciclistas. E mesmo dentro da modalidade de ciclismo de estrada, você tem vários tipos de caras. Então, ele não tem um físico para ser escalador. Ele tem um físico para ser o que ele faz. Um grande atleta de clássicas, um grande atleta de cyclocross, um grande atleta de mountain bike, mas escalador ele não é, como a gente viu. Eu fiquei esperando ele chegar, ele chegou 21 minutos depois do vencedor. Bom, e como que era a etapa? A etapa, ela sim, nem é uma etapa das mais duras de montanha. Vão ter etapas bem mais duras que essa. Essa foi só a primeira. E a chegada não era o alto. E a gente tinha 3 montanhas categoria 1, que eram as 3 últimas da etapa, e 2 categoria 4. E algumas montanhas que nem estavam categorizadas, subidas não categorizadas. Para ajudar, estava chovendo. Então, você imagina como é que estava o negócio. Saiu uma fuga e essa fuga conseguiu vingar, porque quem ganhou a etapa foi o Dylan Teuns, que era o belga que estava na fuga, e um grande pelotão que foi se esfacelando teve uma reviravolta justamente na montanha mais dura da etapa, que é o Col de Rome, que era a penúltima montanha, e simplesmente o nosso amigo Tadej Pogačar resolveu largar todo mundo, levantou da bicicleta, acelerou e foi embora. O Richard Carapaz até tentou ir atrás dele, mas sem sucesso algum. Então ele atacou faltando mais de 30 km, largou todo mundo, botou mais de 3 minutos no grupo dos favoritos ali, dos caras que estão lutando pro GC, foi pegando no Col de la Colombière um por um na fuga. E até eu reparei uma coisa, eu já fui lá, o Col de la Colombière, ele não é tão longo, mas ele é muito duro. Você via, a gente estava vendo na subida, os caras sofrendo. E na hora que ele ia passando os caras da fuga, ele passava de uma velocidade muito maior. Uma coisa impressionante. E mais uma coisa impressionante. A gente via que tinha inclinações de 10, 12% e ele estava na coroa grande. Até me perguntaram, mandaram mensagem para mim no Facebook, no Instagram: mas pode cruzar a corrente? Não, não é recomendado, mas todo mundo cruza. Então ele estava ali com 53, que é o que ele usa na bike de estrada. Ele usa o grupo Campagnolo, né? O Emirates usa Colnago e Campagnolo. E o cassete dele devia ser 11,29, ele devia estar com 53,27, subindo a inclinações de 10 a 12%. É muito duro, é muito difícil, é muita força. Ele estava ali colocando muito mais de 400 watts, eu acho. Tipo, a gente vai ver como é que foi essas subidas dele aí, mas é aquela história. Ele está botando muito mais que 6 watts por quilo nessas subidas e ele está muito acima dos outros, uma coisa absurda. Bom,
Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na fuga. A gente teve 2 caras saindo juntos da Bahrein Victorious. Aliás, quando mudaram o nome para Victorious, começaram a ganhar muito. 18ª vitória esse ano dos caras, sem contar o segundo lugar geral no Giro de Itália do Damiano Caruso. O Wout Poels, que correu muito tempo pela Ineos, pela Sky, conseguiu passar nas montanhas em primeiro e atualmente, agora o que ele tem? Ele tem a camisa de Rei da Montanha. Então ele tem 23 pontos, pegou a camisa de Rei da Montanha. Ele é um cara que pode, se ele tiver isso como objetivo, ele pode manter essa camisa e ganhar essa camisa. A não ser que o Pogacar queira também a camisa de Rei da Montanha. Porque se ele quiser, ele vai ganhar também, tá? Mas muito legal, porque o Wout Poels foi junto com o Dylan Teuns para ganhar. Um ganhou etapa e o outro ganhou a camisa de Rei da Montanha. O Wout Poels também ganhou a prêmio de combatividade. Então, muito legal para Bahrein Victorious. O Pogacar foi pegando todo mundo, largando todo mundo que ele via pelo caminho de roda, de uma coisa absurda, né? Então ele passou pelo Guilherme Martin de passagem, pelo Simon Yates a mesma coisa, pelo Ion Izagirre e o Michael Woods a mesma coisa, só que na hora que ele passou pelo Ion Izagirre e pelo Michael Woods era pertinho do final da montanha, começava a descer, a chegada em descida, e aí o Ion Izagirre e o Michael Woods pegaram ele na descida e ele foi junto com os caras e nem sprintou, ele já tinha colocado uma vantagem absurda no grupo e pego a camisa amarela. Então, o resultado da etapa, rapidinho: Dylan Teuns em primeiro, Ion Izagirre em segundo, Michael Woods em terceiro, Pogacar em quarto, Wout Poels em quinto, Simon Yates, Aurélien Parpentier em sétimo, Guilherme Martin em oitavo. E aí a gente tem o Mattia Cattaneo da Quick-Step e depois o grupo dos favoritos para o GC, né? Então, da Jumbo-Visma, o Jonas Vingegaard, depois o Alexei Lutsenko, Enrique Mas, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Davi Gaudu, pelo Bilbao, Wilco Kelderman. Então, e todos esses aqui são os caras que estão lutando pelo GC, mas todos chegaram a 4 e 9 do Dylan Teuns e a mais de 3 minutos do Pogacar. Ou seja, o Pogacar em 30 km ele colocou 3 minutos nos caras. É muito, então a superioridade dele tá absurda. Para ele perder isso, acho que só se acontecer alguma coisa muito inexplicável, porque ele foi muito forte e amanhã a gente vai ter a gente vai conseguir ver mais uma etapa, ver o que vai acontecer. Ele pode só ir administrando ali com os caras e a hora que ele quiser ele acompanha. Baixas, né? Então a gente tem as duas maiores baixas. Já tinha acontecido ontem do Primož Roglic chegar lá para trás, e hoje ele chegou no grupeto a 35 minutos do vencedor, e quem chegou junto com eles vieram até conversando, Geraint Thomas. Então acabou o tour pro Thomas, acabou o tour pro Roglic, que eles estão só rodando. Aí até me perguntaram: mas Fernando, por que os caras sobram e ainda ficam rodando? Os caras estão usando isso como uma recuperação, um treino para o próximo objetivo deles, que no caso dos dois ali é as Olimpíadas. Mesma coisa aconteceu com o Vincenzo Nibali, chegou lá para trás. Mesma coisa aconteceu com o campeão mundial Julian Alaphilippe, chegou 20 minutos lá para trás. A mesma coisa com o Jakob Fuglsang, chegou 15 minutos lá para trás. Então a luta pela camisa amarela parece que já tem um vencedor. Vamos ver, né, se nada acontecer. Vamos então ver como é que ficou a classificação geral. Então o Pogacar está em primeiro. O segundo colocado é o Van Aert, com 1 minuto e 48 atrás. O terceiro, Alexei Lutsenko, com 4 minutos e 38. Quarto, Rigoberto Urán, com 4 e 46. Quinto, Jonas Vingegaard, com 5 minutos. Sexto, Richard Carapaz, com 5 minutos e 1 segundo. Sétimo, Wilco Kelderman, com 5 minutos e 13 segundos. Oitavo, Henrique Mas, com 5 minutos e 15 segundos. Nono, Davi Gaudu, com 5 e 52. Décimo, pelo Bilbao, da Bahrein Victorious, com 6 e 41. 11º, Sérgio Renal,
com 7,16. E aí já começa a ficar bem mais longe, bem mais difícil de alguém lutar pelo pódio. Então esses caras aí, do segundo até o 11º, pode ser que tenha uma luta pelo pódio, porque a distância entre eles é muito pequena. A história é o Wout van Aert. Hoje ele sobrou na primeira etapa de montanha. Então ele tomou 1 minuto dos caras desse grupo. Então ele não tomou muito tempo. Amanhã a etapa é mais dura. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Pelo do que acontecer amanhã, a gente vai saber se ele vai tentar manter uma briga ali pelo pódio ou se não tem jeito mesmo. Porque é aquela história. O problema do Van Aert é que ele teve uma cirurgia de apendicite há muito pouco tempo. Então isso fez com que ele ficasse muito tempo sem pedalar. Acho que, se não me engano, ficou 10 dias sem pedalar. E aí isso dá uma caída na performance do cara. Mas ele escala bem. Vocês viram que ele chegou perto do grupo ali, ficou muito tempo junto com o grupo dos contenders à classificação geral. Mas vamos ver o que acontece amanhã. Então, mais uma etapa fantástica do Tour de France. E amanhã, a etapa 9, ela também é uma etapa legal de montanha. E mais ainda, é uma etapa onde a gente vai ter a chegada ao alto. A gente tem somente 3 chegadas ao alto nesse Tour de France. Mas como vocês viram hoje, não precisa ter uma chegada ao alto para causar estrago no pelotão. A etapa hoje, que chegou em Langrand-Bonnat, teve 150,8 km. A etapa de amanhã é mais curta ainda, são 144 km, 145 km. E aí nós temos o que? 2 de categoria 2, 2 de categoria 1, uma cross categoria. Então é uma etapa dura. Eu fiz até a metade dessa etapa quando eu participei de uma prova e posso falar para vocês que o Col de Domancy é o primeiro, depois o Col de Saïcez eu subi os 2, e aí a etapa que eu fiz eu virei para outro lado, então eu não subi o Col du Pré, que é o mais difícil, 12,5 km, a gente virou e fez justamente o que os caras fizeram hoje, uma parte ali perto de Megève, e cara, é uma montanha muito dura. E o mais interessante é o seguinte, o final, a última montanha, que é o Mont du Tigné, estou tentando aprender em francês, tá? Então o que acontece? A chegada é no quilômetro 145. Começa a subir já no quilômetro 112,5. Então, são mais de 30 quilômetros de subida. Tem uma aliviadinha ali, tá? Tem uma aliviada e depois começa a subir de novo. E lá nos últimos 2 quilômetros é um pouco mais tranquilo, não é uma inclinação tão grande. Mas é uma etapa duríssima. Mont du Tigné, Col de Saïcez, Col de Domancy, Col du Pré e Cormet du Roselin. É muito difícil, não é uma etapa, é uma etapa mais dura do que a etapa de hoje. Então, vocês podem escrever aí que vai ser mais uma etapa fantástica. Ainda mais se tiver os caras, eles não querem, né? Aquela história. Eu perco, eu morro, mas eu morro atirando. Então, os caras vão tentar de qualquer jeito tirar essa camisa amarela do Tadej Pogačar. Acho difícil, ele está muito superior, muito forte. Mas mesmo assim, se não tentarem ganhar do Pogačar, vão tentar entre eles ali para um pódio. Então, as montanhas que vão fazer as grandes diferenças. Beleza, galera? Então isso aí, mais um dia de Tour de France. Estamos acabando aí a primeira semana. Na segunda-feira é descanso e aí a gente volta na terça-feira. Mas amanhã ainda tem vídeo da última etapa de montanha da semana. Beleza, galera? Valeu, abraço!